3 E's do chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós, sim ou não? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é alguém que nasceu de novo em Cristo, você é alguém que professa a fé em Jesus, você é alguém que tem Jesus como cabeça da sua vida, e você crê que Ele tem uma grande obra para você. Você quer a transformação deste mundo, você quer todo este mundo confessando Jesus, você quer a cidade transformada, você quer que a nossa igreja, a igreja que você faz parte, seja relevante, seja bíblica, seja atuante, seja um instrumento de Deus na sociedade, possa a cada dia ter uma estrutura melhor, possa funcionar melhor. Você quer tudo isso, não quer? Então você tem que participar. Você é a pessoa que Deus vai usar. Você é o homem, você é a mulher que Deus quer capacitar. Há uma obra esperando por você, há um chamado para você, há um ministério para você. O que eu quero já começar dizendo? Não existe o ministério do ficar à toa. Não existe o ministério da cadeira. Não existe o ministério da assistência. Eu estou só assistindo. Todos precisam se envolver. Então, que você que chegou aqui ontem na Catedral Emanuel, já se envolva. Domingo eu conheci um casal que chegou aqui na Catedral, tem praticamente um mês. E ele falou: pastor, eu quero trabalhar. Eu sou cozinheiro, profissional. Qual ministério aí na igreja é equivalente a isso? Foi ministério da cozinha. Ele, por favor, me passa o contato da líder que eu vou me apresentar. E ele já se apresentou. Ele não é membro da igreja ainda, mas ele já quer o quê? Trabalhar. Ele entendeu que ele tem um chamado e que ele não pode ficar parado. Deus está chamando você para se movimentar. Então, a palavra é essa, os 3 E's do chamado. Quero te orientar a anotar, fotografar. Usa aí o seu bloquinho de notas ou um bloquinho de papel, se você gosta do papel e da caneta, fique à vontade. Mateus capítulo 10, de 1 a 4, é o primeiro texto. E esse texto, ele é poderoso, como toda a palavra de Deus é, mas ele é chave para as nossas vidas, porque é o chamado dos 12 apóstolos. Vamos colocar em pé. Então, Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 4. Amém? Mateus capítulo 10, de 1 a 4. Glória a Deus. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade sobre espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Então esse é o chamado dos 12 apóstolos. Agora vamos a um outro chamado de Deus, que é Atos capítulo 6, de 1 a 7. Vamos olhar aqui na tela, Atos 6, de 1 a 7. É o momento decisivo da igreja primitiva, aonde estava havendo muito trabalho, muita coisa para fazer, e os apóstolos estavam sobrecarregados. E eles falaram: vamos dividir tarefas? Vamos lá. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos. Então a igreja cresceu, aumentou o número de discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Houve uma reclamação, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação,
cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos o quê? A oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão. Vamos juntos? Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. Aleluia. Olha o 7. A palavra de Deus, o quê? Crescia em Jerusalém. O número de discípulos aumentava. Havia crescimento. Glória a Deus por isso. Aleluia. Pode se assentar. Nesses dois textos, nós encontramos dois chamados diferentes. Um primeiro chamado foi para os apóstolos, homens que foram enviados pelo Senhor Jesus para pregarem a palavra, para expulsarem demônios, ressuscitarem mortos, homens que foram enviados para o ensino, para a instrução. E eles entendiam muito bem qual era o seu papel. E como a igreja ainda era pequena, eles eram aqueles que faziam tudo, que também serviam as mesas. Isso significa o trabalho social da igreja. Ajudavam os necessitados, levavam os alimentos para aqueles que estavam precisando. É o que temos hoje com o Ministério de Ação Social, Projeto Generosidade. Só que aumentou o número de discípulos. Os apóstolos não estavam mais dando conta da missão. E eles falaram: olha, nós estamos nos desviando do foco. Nós estamos fazendo tudo. Então vamos eleger 7 homens, cheios do Espírito Santo e de boa reputação, que foram os primeiros diáconos. Então antes nós tínhamos os apóstolos, e agora nós temos os diáconos. Ali então nós temos um retrato de uma igreja ministerial. O retrato de uma igreja onde todos assumem o seu papel, onde todos assumem a sua missão, aonde todos assumem o seu chamado, e aonde é estabelecido um foco. Um foco. Qual era o foco dos apóstolos? Palavra e oração. Nós não podemos nos desviar disso. Um dos motivos que leva boa parte das igrejas evangélicas a não crescerem, e aí cabe um dado de estatística para você: 80% das igrejas evangélicas no mundo tem menos de 200 pessoas. Apenas 2% das igrejas no mundo ultrapassam 1.000 pessoas. A Catedral Emanuel está dentro da classificação de apenas 2% das igrejas no mundo. Eu não estou falando de Brasil. E a maior dificuldade para as igrejas crescerem é a descentralização. Boa parte das igrejas, elas funcionam em cima da pessoa do pastor. Elas são pastorcêntricas. O pastor é o centro. Então a igreja, ela tem a quantidade de membros que ele dá conta. Ela tem a quantidade de membros que ele consegue visitar, que ele consegue orar, que ele consegue atender, que ele consegue levar uma cesta básica, que ele consegue expulsar o demônio. Por isso as igrejas não passam de 200 pessoas. Então, para as igrejas crescerem, para as igrejas multiplicarem, as igrejas precisam deixar de ser pastorcêntricas e precisam ser cristocêntricas. Jesus é o centro. Então o pastor, estando ou não estando, a igreja cresce. Porque ela se torna uma igreja ministerial. A Lucelena deu um testemunho dela. Quem cuidou dela foi Leila, César e Faustino. Foram eles que foram lá expulsar demônio. Eu expulsei uma vez que ela estava aqui caída. Falei: sai agora, em nome de Jesus. E ela ficou caída várias vezes. Muitas vezes. Eu olhava e falava: meu Deus, quando vai terminar essa fila? O negócio não tinha fim, não. Se a gente fosse contar, passava de 30, né, Lúcia? Sério? Cada hora era um diferente do outro. Meu Deus, da onde vem tanto demônio? Mas Jesus fez a obra.
Olha que testemunho lindo! E ela foi cuidada por uma grande equipe. Olha o resultado. Ela foi cuidada por uma grande equipe. Se fosse só o Rodrigo, talvez ela nem estaria aqui, porque não daria conta. Perceba a importância de você se envolver. Perceba a importância de você dar um sim para Jesus e falar para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me para curar, usa-me para libertar, usa-me para edificar pessoas, usa-me para cuidar de pessoas. Algo maravilhoso, amados da igreja de Jesus, se chama células. É impossível uma igreja crescer sem células. Mas infelizmente eu ainda ouço de alguns líderes o seguinte testemunho: na minha célula ninguém se apresenta para ser um líder na nova multiplicação. Todos correm. Ninguém quer assumir compromisso. Ninguém quer assumir responsabilidades. E por isso existem células que nunca conseguiram multiplicar. Já pensou se os apóstolos tivessem dito para Jesus: nós não queremos compromisso, nós não queremos responsabilidade, nós queremos só ficar cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus, lendo a palavra e tendo comunhão entre nós. Nós não queremos evangelizar o mundo, nós não queremos muito compromisso. O cristianismo tinha parado ali mesmo. Já pensou se os 7 homens eleitos para serem diáconos tivessem dito: é responsabilidade demais, é trabalho demais, nós não queremos isso. Só quero lembrar para você que um desses diáconos, Estevão, foi apedrejado por causa do nome de Jesus. E não foi pouca pedrada, não. E quem olhava para Estevão, o texto diz que parecia que ele estava cheio de glória. Um homem apedrejado, ensanguentado, sofrendo por amor a Jesus. Ninguém aqui foi apedrejado por causa de Jesus. Ninguém aqui foi perseguido a tal ponto por causa de Jesus. Mas quantas vezes falta em nós, amados, disponibilidade? Nós arrumamos 300 desculpas para assumirmos o chamado de Deus. Nós nunca estamos preparados. Estou me preparando, já tem 5 anos. Estou me preparando, tem 10. Estou colocando a vida em ordem, tem 15 anos. Nunca entra em ordem. Pare de arrumar desculpas. Para de colocar dificuldades para servir Jesus. A gente aprende com o momento em que Jesus escolhe os apóstolos. E no momento que os apóstolos elegem os diáconos e impõem as mãos sobre eles, que todos nós precisamos estar disponíveis para Jesus. A pergunta é: você está disponível para Jesus? Se lá no seu bairro alguém te chamar para orar por algum vizinho que está endemoniado, você vai? Ou você vai querer me ligar? Por favor, não me ligue. Essa missão é sua. Se você me ligar, eu vou te exortar. Vou. Não vem com esse negócio, não. É só eu que tenho autoridade para expulsar demônio? Jesus é só meu? O nome é no nome do Rodrigo, é no nome da Cris. Aí eu vou no nome da Cris, eu vou no nome da Helenice, eu vou no nome do cara. Está amarrado, você vai no nome de Jesus. Se alguém no seu bairro precisar de uma palavra de consolo, você está disponível? Ou você é alguém que está sempre arrumando desculpas? Agora um fato muito triste. Quem gosta de arrumar desculpas para se envolver são os primeiros a criticarem. Arruma crítica para tudo. Aí te pergunto, você é especialista em frutificar ou em criticar? Você é especialista em adorar ou olhar o defeito dos outros? Você é especialista em fazer a vontade de Deus ou você quer fazer a sua vontade? Porque tem gente que acha que a igreja tem que ser do seu jeito. Não, eu quero uma igreja assim, 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 assado. Monta a sua então, mas é só para você. É a igreja Cristo em casa, você, Jesus e você.
Que se você arrumar mais um frequentador, já vai sair da sua ideia aquilo que você quer, porque vai ter uma pluralidade, vai ter uma diversidade. Nós precisamos amar e estar em comunhão. Nós precisamos amar, viver em família. Não dá para viver a fé cristã sozinho. Não dá para viver a fé cristã no isolamento. Não dá para viver a fé cristã no meu cantinho, sem se envolver, sem servir. Você precisa entender que tem trabalho para você nessa família. Para esse culto acontecer aqui hoje, muita gente está trabalhando. Daqui uns dias eu vou trazer aqui a informação de quantas pessoas trabalham para o domingo nos 3 cultos. E aí eu vou perguntar, e você está fazendo o quê? Os apóstolos fizeram, os diáconos fizeram, e por isso nós estamos aqui. Deixa eu te falar algumas coisas importantes. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. Sua vida é um projeto de Deus. Você é capacitado com habilidades e dons. Essas habilidades e esses dons são ferramentas que Deus lhe dá para cumprir um propósito específico. Agora entenda que o Espírito Santo sempre estará com você no exercício da missão. Ele te capacita, te habilita, concede sabedoria, força e autoridade espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, o 4 ao 11, fala sobre os dons espirituais. Nós precisamos ser movidos pelos dons espirituais. E o texto vai dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme Ele quer. Então os dons são diversos. Os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo. Então o que é que eu te digo nessa manhã? E eu quero que você olhe bem para esse texto que vai estar aqui na tela. Se mova no seu chamado, sirva com alegria. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15 é um chamado para todos nós. 2 Timóteo 2,15 é um chamado para a Catedral Emanuel. A Catedral Emanuel precisa se mover em cima desta palavra. Nós precisamos buscar essa palavra. Nós precisamos nos encher dessa palavra de 2 Timóteo 2,15. Vamos lá juntos. Procura. Você é esse obreiro? Você é essa pessoa aprovada? O que você está fazendo para Deus está ok? A sua vida está ok diante de Deus? Quando Deus olha para você, Ele vê um obreiro aprovado ou um obreiro reprovado? Quando Deus olha para você, Ele vê alguém que frutifica ou alguém que atrapalha? Quando Deus olha para você, ele vê alguém que murmura ou alguém que glorifica? Ele vê alguém que serve ou alguém que só está criando dificuldades para servir? Só arrumando desculpas. Pare de ser especialista em desculpas. Se torne especialista em servir. É lógico. Quando a gente fala de servir, quando a gente fala de chamado, quando a gente fala de dar o nosso melhor para Deus, isso nada tem a ver com ativismo. Eu não estou dizendo que você tem que ficar a semana toda na igreja. Eu não estou dizendo que você não vai ter tempo com a sua família. Eu não estou dizendo que você não vai ter tempo para trabalhar.
Eu estou dizendo que você vai dar o seu melhor para Deus e vai cuidar de todas as outras áreas da sua vida. Amém? Aqui na Catedral Emanuel nós entendemos muito bem isso, somos muito maduros nisso. Todos precisam ter folga, todos precisam viajar, todos precisam passear, todos precisam ter tempo com a família. Mas até quando você está passeando, você está fazendo missão. Até quando você está viajando, você está pregando o Evangelho. Amém? Agora, o exercício do seu chamado precisa produzir frutos. Amém? Seu chamado é para tudo que você faz. Agora eu quero entrar num ponto muito importante. Seu chamado é para tudo que você faz. Seja na igreja ou no trabalho secular. Não existe diferença entre vida espiritual e secular. Você é espiritual em tudo que faz. Seu trabalho fora da igreja também é um chamado, também é um ministério. Então o seu trabalho lá na empresa que você trabalha, na loja que você trabalha, no lugar que você trabalha, também é um chamado de Deus. Também é espiritual. Então o que você faz lá, na empresa, na sua vida secular, precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. No seu trabalho você tem que ser um exemplo. No seu trabalho você não pode se envolver com nada errado. Você pode até ser demitido por causa disso. Escolha ser demitido a fazer algo errado. Escolha não ser promovido, mas continuar fazendo certo. Seja um testemunho fiel de Deus no seu trabalho. Eu volto ao ponto. Não existe diferença entre vida religiosa e vida secular. Vida espiritual e vida secular. Para nós, tudo é espiritual. Tudo precisa ser feito com santidade. Amém? Os mesmos princípios que aplicamos no trabalho ministerial da igreja precisam ser aplicados no seu trabalho secular. Santidade em tudo que fazemos, excelência em tudo. Eu tive a tristeza de ouvir uma história de uma irmã nossa que é profissional da saúde. Alguém da igreja chegou para ela e falou assim: olha, eu estou precisando ir em tal lugar e eu tenho que faltar ao meu trabalho. Então você que é da saúde, me arruma um atestado, que eu estou doente. Eu aprendi desde criança, amados, que o pai da mentira é o diabo. E quem fala mentira é o quê? Filho do diabo. É lógico que ela não recebeu o atestado. Mas o pior de tudo é que ela pediu, no coração, já estava tudo certo. Eu quero mentir no meu trabalho. Eu quero plantar uma mentira. Uma pessoa que faz isso, irmão, já está com os 2 pés no inferno. Que se arrependa. Que saia desse caminho de inferno. Que volte para Jesus. Isso é falta de temor a Deus. Isso é falta de conhecimento bíblico. Isso é falta de conversão. Isso é falta de novo nascimento. Nós precisamos realmente viver Jesus em tudo que nós fazemos. Agora entenda o seguinte: o chamado de Deus é para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo. Você nasceu de novo em Cristo? Agora concorda comigo. Quem pede um atestado falso não nasceu de novo ainda não. Está longe. Pode ser religioso, frequentador de igreja, pode falar que é crente, mas está longe ainda, gente. Está longe. 300 metros. Ou mais. Amém? Então, o exercício do chamado é para todos aqueles que nasceram de novo em Cristo. Se você nasceu, se apresente a Jesus e diga: eis-me aqui, Jesus, usa-me. Agora entenda o seguinte: o exercício do chamado produz em nós uma grande alegria. E aí eu quero olhar com você o Salmo 100. Esse é o Salmo do chamado. O Salmo 100, ele começa dizendo que nós temos que celebrar ao Senhor com júbilo. Nós temos que nos apresentar a Deus com alegria. Aí eu te pergunto, você tem alegria no seu chamado? Vamos juntos? Bem alto, vamos lá?
Então é para você celebrar. É triste quando um coordenador de ministério fala que ele tem que implorar para alguém entrar na escala. É triste quando o ministério infantil me relata que tem falta de pessoas para ministrar para as crianças. Eu custo acreditar que não tem pessoas aqui chamadas por Deus para o ministério infantil. Eu custo. Eu acho que tem pessoas enterrando o chamado. E dizendo assim, criança dá muito trabalho, dá mesmo. Para de enterrar o seu chamado. Para de enterrar o seu chamado. Celebre ao Senhor com alegria. No reino de Deus, cada um tem uma missão específica. Agora eu quero te dizer algo que é uma exortação muito forte. Receba aí que é de graça, hein? Exercer o chamado de forma relaxada é péssimo. Traz maldição para a sua vida. Quem está dizendo isso é o profeta Jeremias. Jeremias 48, 10, parte B. Jeremias 48, 10, parte A, melhor dizendo. Vai falar para nós isso. Vai dizer, maldito aquele que fizer o quê? A obra do Senhor relaxadamente. Você colocou Gênesis, varão. Me ajuda aí, varão. Ajuda o pastor. Jeremias, varão. Jeremias 48, 10. Então, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos focar no chamado de Deus. E você precisa entender que maldito aquele que fizer a obra do Senhor. Isso é maldição. Te pergunto, você já fez a obra do Senhor relaxadamente alguma vez? Já fez de qualquer jeito? Sabe quantos dias eu levo para preparar minha pregação de domingo? Quantos dias você acha que eu levo? 7 dias. Todos os dias. 7 dias me preparando para essa pregação de hoje em 3 cultos. Orando, meditando, lendo de novo, relendo, estudando, orando e fazendo tudo de novo. 7 dias. Porque eu não posso ser relaxado naquilo que eu faço para Deus. Deus não quer nada de qualquer jeito, não. Deus não quer parte da sua vida. Deus não quer um pedacinho da sua vida. Deus quer o seu coração por inteiro. Porque quando Ele morreu por você, Ele morreu por inteiro. E Ele não salvou só metade da sua vida, Ele te salvou totalmente. Quando você serve a Deus de forma relaxada, você não está valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um filho ministerial nosso, que é o pastor Edson Júnior, que é o pastor do Contorno, ele estava me contando uma pessoa da igreja dele que serve na ação social e ela faz um trabalho com população de rua. E essa irmã tem 3 crianças. E ele me falou, Rodrigo, ela leva as 3 crianças com ela para a rua. As 3. Não é impedimento. Não é impedimento. Filho não é impedimento para você servir a Deus. Não é. Quantos impedimentos nós estamos colocando? Eu conheci, no encontro que eu fui do Global Kingdom, do GKPN, um pastor do Amazonas, chamado Emerson. Eu passei esse vídeo aqui na conferência distrital de liderança. Ele tem uma deficiência nas 2 pernas. Esse homem está sendo usado por Deus para revolucionar cidades. O propósito dele neste ano é plantar 50 igrejas. E ele anda todo torto.
Aí sabe o que ele falou na igreja de um outro amigo? Eu tenho deficiência nas pernas. O pior é que a maioria dos crentes tem deficiência na fé. Por isso que eles não rompem. Eu com essas pernas desse jeito, eu dou o meu jeito. E ele se movimenta na cadeira de roda e vai andando todo torto, mas ele prega o evangelho, ele leva a salvação aos perdidos. E quantas vezes, amado, nós estamos perfeitos, temos tudo favorável a nós e estamos dizendo não para o chamado de Deus. E aí eu quero que você veja aqui comigo os 3 E's do chamado de Deus. Amém? E aí você anote, fotografe, por favor. O primeiro E do chamado de Deus é entrega. Você tem entregado a sua vida para Deus? Você tem entregado os seus dons para Deus? Algo que acontece que dificulta muita gente a romper no chamado é ir no chamado errado. Quando eu era adolescente, todos os meus amigos eram músicos e cantavam na igreja. Eu era o único que zero. Eu falava, meu Deus, me dá uma voz perfeita. Ele deu para pregar. Para cantar, não. Já pensou se eu estivesse focando? Eu sou do louvor. Deus está me chamando também para o louvor. Deus não me chamou para adorar, mas não me chamou para servir no louvor. Ele me chamou para servir na palavra. Na hora que eu entendi isso, eu rompi. Eu voei. Já me tornei um pregador logo. A ponto de quando meu pastor viajava, quem pregava era eu, com 16, 17 anos. O pessoal que era mais chegado até fizeram uma musiquinha, né? Zinho, o Rodrigo é pastorzinho. Mas na hora que eu entendi qual era o meu chamado, eu rompi. Tem gente que insiste no chamado errado. A pessoa não sabe cantar, não sabe tocar. Não, eu sou do louvor. Mas como que você é, filho? É outro chamado. Eu lembro que na época eu arrumei até um violão, peguei um violão emprestado com a minha tia. Eu vou aprender esse negócio. Apresentei o violão a Deus, falei, Jesus, envia um anjo do céu. Todos os meus amigos tocam violão. Amado, só aprendi o ré e o mi. O fá e diante já não sei mais nada. Não é a minha praia. Não é o meu chamado. E eu nem gostava daquilo. Eu estava por causa da influência dos outros. Então é muito importante que você faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Se chamou você para o estacionamento, é lá que você vai se mover. Se chamou você para a cozinha, é lá. Se chamou você para o ministério do templo, é no templo. Se chamou você para o ministério infantil, é no ministério infantil. Se chamou você para a palavra, é para a palavra. Se chamou você para a oração, é o ministério de intercessão. Se chamou você para qualquer outra área, se dedique a essa. Eu tenho um chamado para mídia. Aqui vale um elogio. Quem tem um chamado para mídia hoje está pregando para o mundo inteiro. Uma foto hoje, um vídeo, alcança mais do que um livro. Aonde a foto chega, o vídeo chega, o livro não chega. Eu, pessoalmente, não chego. Então, o chamado de Deus para a mídia é algo extraordinário. Né? Louvado seja Deus por isso. Então você precisa se dedicar ao seu chamado. Faça o que Deus colocou nas suas mãos. Eu quero trabalhar na igreja com bebês, eu quero trabalhar com idosos, eu quero trabalhar com crianças, eu quero trabalhar com jovem, eu quero trabalhar com grávida, eu quero trabalhar com mulher, eu quero trabalhar com homem. Se mova no chamado específico que Deus está lhe dando. Mas você precisa o quê? Fazer uma entrega desse chamado para Deus. Amém? O segundo E é qual? Excelência. Não vem para cá fazer mal feito, não. Nós estamos fazendo para Deus. Amém, irmãos? Nós estamos fazendo para Deus. Muito jovem, eu fui em alguns cultos, onde eu ouvi pessoas falarem assim, olha, irmãos, eu não sei cantar não, mas é para Jesus, tá? Eu não sei tocar não, mas é para Jesus. Ué, Jesus quer um negócio mal feito?
Tudo que fazemos para Jesus tem que ser com excelência. Tudo que fazemos para o reino de Deus tem que ser com excelência. Nada de última hora. Nada de última hora. Nada sem oração. Eu vou tocar o teclado aqui na igreja, vou tocar a bateria aqui na igreja. Antes de você tocar a bateria, o teclado, você tem que dobrar os seus joelhos em casa a semana toda e falar: Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Antes de você estar lá no estacionamento, você tem que dobrar o seu joelho e falar: Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor. Antes de você estar aqui tirando foto, fazendo stories, ajudando na mídia, você tem que consagrar a sua vida ao Senhor. Antes de ir para a cozinha fazer o lanche para o ministério de louvor, para a equipe pastoral e para os outros que servem em 2 cultos, você tem que consagrar a sua vida ao Senhor. Já aproveita e fala: quando o Rodrigo tomar esse café, que ele seja cheio do Espírito Santo. Bota óleo ungido no meu café. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Bota unção. Eita glória. Aí feitou, café com óleo ungido. É coisa de crente maluco. Então tem que ter excelência. Tem que ter oração. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando alguém aqui tem uma audiência com o juiz para resolver qualquer coisa, todo mundo que já foi numa audiência aqui, a maioria já foi, né? Você chega atrasado? Quando você vai no cinema, você chega atrasado? Por que na igreja chega? Por quê? O juiz é mais importante, o cinema é mais importante, não está havendo excelência. Tem gente que só participa de meio culto, que não consegue, mas é só para a igreja. Só para a igreja. Nós precisamos aprender a fazer o melhor para Deus. Deus não quer a sobra do seu tempo, não. Deus não quer ser sobra do seu tempo, não. Deus quer o melhor da sua vida. Então, o primeiro E do chamado é entrega. O segundo é qual? Excelência. E o último? O último maravilhoso. Qual que é? Exaltação do nome de Jesus. Oh, Abassúbia. Você está exaltando Jesus com o seu chamado? Você está exaltando Jesus com aquilo que você faz no reino dele? Você está exaltando Jesus com a sua vida espiritual? Lá no trabalho, você entende que o seu trabalho é um chamado, amém? Você está exaltando Jesus no seu trabalho? Ou você mais enrola do que trabalha? É para pensar. É para pensar. Jesus não quer, amados, que eu e você façamos a obra dele relaxadamente. Então tem que haver excelência, mas tem que haver exaltação do nome de Jesus. Se eu, Rodrigo, não exaltar Jesus no meu chamado para ser pastor dessa igreja, eu estou frito, ferrado. Eu vou estar sendo um hipócrita, um Zé Ruela, uma mala sem alça. Sério? Nós precisamos ter temor. Temor a Deus. E eu te pergunto, você tem temor a Deus? Há tanta gente perdida. Há tantas pessoas sem Jesus. Há tantas pessoas no caminho do inferno. E Jesus está nos chamando hoje para uma revisão de princípios, de valores e de posição. Vamos repetir os 3 E's? Me ajuda aí, varão da mídia, vamos lá. Vamos juntos? Entrega. Amém? Entrega, excelência
e exaltação do nome de Jesus. Que você que serve em qualquer ministério dessa igreja, você possa viver esses 3 E's. Você que ainda não serve, sai daqui hoje servindo em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo de igreja. Quem disse que tem que ter tempo de igreja? Mas eu ainda não conheço a Bíblia. Eu também estou conhecendo todo dia. Falar que eu conheço tudo é uma grande mentira. Estou conhecendo todo dia um pouquinho. Mas eu tenho muitas dúvidas. Eu também tenho, sabia? Várias. Algumas só saberei no céu. Então para de arrumar desculpas. Faça o seu melhor para Deus. Se apresente a Jesus hoje. Amém? Deus está te chamando hoje para algo maior, algo melhor, algo extraordinário. Deus não quer você capengando. Os 12 apóstolos foram firmes, aceitaram o desafio. Os 7 diáconos foram firmes. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Entregou sua vida. Foi apedrejado por amor a Jesus. E você? O que você tem feito por amor a Jesus? O que você quer fazer por amor a Jesus? O que você quer realizar por amor a Jesus? Fique em pé, por favor. Uau! Uau! O altar do Senhor está aberto para você. Quantos aqui nessa manhã querem se consagrar a Deus e viver o chamado com entrega, com excelência e com exaltação do nome de Jesus? Quantos? Eu quero servir. Na igreja, fora da igreja, no meu trabalho secular, como professora, como na indústria, aonde estiver. Aonde estiver. Aonde estiver.